telespectador da PNTV e do programa Capital Cultural. Estamos iniciando o quadro de Direito. Estamos hoje com o advogado e vereador de Natal, Felipe Alves. Felipe Alves é natalense, formado em Direito pela Universidade Potiguar, pela UNP, e já vem militando como vereador. E mais, ele é o presidente da Comissão de Constituição da Câmara Municipal de Natal. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Quero agradecer a abertura da sua agenda e ter vindo aqui conosco falar com os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui, Evandro, no Potiguar Notícias, falando com aquelas pessoas que nos assistem. Estou a ter à disposição, estamos aí como vereador de Natal desde o ano 2013, procurando aí dar o melhor de nós para honrar o mandato recebido. Estou à disposição. Ok. Felipe, você é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Natal, uma das considerada a comissão mais importante das casas legislativas, do Poder Legislativo municipal e também, ou seja, fazendo análise sistemática da Constituição e do processo legislativo, é a comissão que verifica a constitucionalidade, do controle da constitucionalidade das proposituras, dos projetos de lei, das matérias que são encaminhadas. O processo legislativo brasileiro ele é um pouco complexo. Ele tem reservas de iniciativa, tem pareceres, voto, veto, é assim uma mão dupla entre o executivo e o legislativo. O que é, vamos dizer para o nosso telespectador, o que é esse controle de constitucionalidade exercido pela Comissão de Constituição nos projetos de lei? Olha, Evandro, eu presido a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara. Inclusive, já pela quarta vez eu fui no meu primeiro mandato, no mandato anterior, eu fui 3 anos consecutivos presidente dessa comissão e agora eu reassumi esse posto, me tornei novamente o presidente dessa comissão agora neste ano de 2018 e a considero esta comissão a mais importante da Câmara Municipal, porque é a única que por ela tramita todos os projetos que são dados entradas lá na Câmara, obrigatoriamente, Nenhuma outra comissão tem essa característica, de nenhum projeto, nenhum decreto, nenhum projeto, seja de resolução, seja de emenda à lei orgânica, ela deixa de passar na comissão. Então a responsabilidade é muito grande. Não é à toa, aliás, que é a única comissão também lá na Câmara Municipal de Natal que tem 7 membros, diferentemente das demais que são apenas 5 membros, exatamente porque o volume de trabalho é muito grande. E respondendo a sua pergunta, o nosso controle de legalidade tem de ser rigoroso, daí a importância da comissão, porque nós temos que analisar os projetos sob o ponto de vista jurídico, se eles são legais, se eles estão escritos com a boa redação, a redação adequada, jurídica, se eles estão em conformidade com as legislações, a partir do regimento da Casa até a Constituição Federal. Então cabe à Constituição de Justiça fazer todo esse controle, Os projetos eles passam primeiro pela Comissão de Justiça, é a porta de entrada, é exatamente o primeiro filtro. Quando existe uma emenda, por exemplo, ele volta para a comissão para apreciar. Quando o projeto ele é aprovado pela Casa, pelo plenário, ele vai à sanção, do Executivo, que faz também esse controle através do veto, da sanção ou do veto. Quando há o veto, o projeto volta para a Câmara Municipal, porque é o Poder Legislativo quem dá a última voz, quem tem a última voz em relação aos projetos, ao apreciar as matérias quando vem do veto. E a comissão também é a única comissão que aprecia vetos. Felipe, se a Câmara tem esta comissão de Constituição, ou seja, de Justiça, de Redação Final, de legalidade, que é fundamental para o processo, para o Estado Democrático de Direito,
tem toda essa acuidade, esse zelo com a legislação, e o Executivo ainda tem também o controle através do veto, qual a razão de tanto veto? Ou seja, a comissão ela é obrigada a verificar, inclusive, os aspectos formais, né? Ou seja, das iniciativas, reservas de iniciativa, e também questões, digamos assim, substanciais, mais de fundo em relação à matéria, né? que quer ser atingida, né? Qual a razão desses inúmeros vetos, quando já existe esse controle da legalidade, da constitucionalidade na Câmara Municipal? Essa é uma questão que nós estamos tratando. Desde a primeira vez que eu fui presidente da Comissão de Justiça, um dos meus primeiros atos foi me reunir com o procurador-geral do município, para exatamente buscar essa harmonia. Embora, claro, o Poder Executivo e Legislativo tenham a sua independência, mas é necessário que haja uma harmonia e que haja uma certa identidade de entendimentos. Mas ocorre que existe uma diferença de compreensão entre o Legislativo e o Executivo no que diz respeito, sobretudo, a essa questão da iniciativa. O Executivo, eu digo o Executivo mais focado até na Procuradoria-Geral do município, que é o órgão da prefeitura que faz essa apreciação, que é composto por diversos procuradores, não é só o procurador-geral, que fundamenta os vetos, e eles têm uma visão muitas vezes muito rigorosa no que diz respeito à iniciativa do Legislativo para legislar sobre diversas matérias. Eles consideram que essa iniciativa do Poder Legislativo é muito restrita, que nós, legislativo, nós vereadores, não podemos legislar, ter a iniciativa de apresentar projetos de lei que tratem sobre matérias diversas. Por exemplo, matérias relacionadas a trânsito. A Procuradoria do município entende que essas matérias são de respeito ao Código de Trânsito e por isso deveria ser uma lei federal. Já a Câmara tem um entendimento que isso, quando se dá no interesse local, estritamente, nós poderíamos legislar. Então, a Constituição permite. Isso. Então, eu estou exemplificando aqui um caso que muitas vezes há diferentes entendimentos. Não quer dizer aqui que um esteja certo, um entendimento, e o outro errado. Mas são diferentes entendimentos, até porque nós temos diversas legislações e, consequentemente, entendimentos diversos. Mas nós estamos buscando essa harmonia, até me comprometi com os demais vereadores da comissão de buscar até uma nova reunião com a Procuradoria do município para que nós firmemos aí o mínimo de entendimento sobre essa questão que é a que mais é levantada nos vetos trazidos pelo Executivo. Então, parece-me que como a mídia informou, uma das primeiras providências do prefeito que assumiu, Álvaro Dias, foi se reunir com a Câmara, não é? Você participou desta reunião? Participei, foi na última sexta-feira, que foi no dia que o prefeito Carlos Eduardo renunciou ao cargo e, consequentemente, assumiu a gestão o vice-prefeito Álvaro Dias. Ele, até um gesto de humildade, procurou a Câmara, procurou o presidente, o vereador Ranieri. Eu também estava lá presente com alguns vereadores para primeiro tratar da questão da posse, que é um ato formal que deve ocorrer por iniciativa da Câmara. Quem dá posse ao prefeito é a Câmara Municipal, e ao mesmo tempo para exatamente dar um gesto de humildade, de buscar a harmonia entre os poderes, preservando, é claro, a independência, mas que haja sempre um diálogo. Foi um gesto importante, e a posse ficou marcada para agora a próxima terça-feira, e nós estamos com a expectativa que a Câmara tenha uma boa relação com o Executivo, a partir da posse do novo prefeito, agora o prefeito Álvaro Dias. Muito bem, Felipe Alves, que é advogado e vereador, presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal. Falamos sobre esses aspectos do processo legislativo em relação à constitucionalidade e legalidade das matérias que tramitam naquela casa da Câmara Municipal de Natal, mas gostaríamos também que você focalizasse primeiro um projeto que eu
tenho assim como de grande envergadura, que foi da sua iniciativa, foi a questão dos transportes coletivos de Natal, que interessa não só Natal, mas toda a região metropolitana. Foi de se ter horários e tudo disponíveis, que seja colocado num aplicativo para a população ter isso com mais facilidade. Haja vista que o nosso transporte de massa ainda é muito sofrível. Aliás, não é tanto um transporte de massa se levarmos em consideração algumas referências em municípios que tem metrô, que tem VLTs mais eficientes. Eu gostaria que você detalhasse um pouco sobre este projeto, que já está sendo executado, inclusive. Exatamente. Nós apresentamos ano passado essa matéria que trata sobre a obrigatoriedade de disponibilização por parte do prefeito, por parte da prefeitura, de um aplicativo constando informações referentes ao transporte público, quais são as linhas disponíveis para aquele determinada parada, quais os horários que os transportes vão passar, se está dentro do horário, para as pessoas através de um aplicativo, que pode ser facilmente acessado pelo celular. Além disso, também o projeto prevê que sejam disponibilizadas informações referentes ao trânsito de Natal, e aí com um olhar mais atento à mobilidade urbana, para que as pessoas saibam qual é a melhor via de se trafegar em determinado horário. Tudo isso é importante. Esse projeto, ele visa exatamente nós utilizarmos a tecnologia a favor do cidadão, a favor da população em geral. Tive a alegria de vê-lo executado agora recentemente, no início desse ano. A prefeitura lançou esse aplicativo, está à disposição das pessoas, e eu fico feliz de ter sido o autor dessa iniciativa. Estamos com pouco tempo, a produção já nos disse ali, que já estamos próximos, mas eu quero ainda também que você focalizasse o projeto de lei de sua iniciativa, que tenta preservar eventos na área histórica, de Natal, na Rua Chile, ali onde surgiu, onde era o centro de Natal. Aliás, o Palácio do Governo do Estado já funcionou na Rua Chile, e você também teve uma iniciativa de um projeto de lei para se fazer eventos naquela localidade. Você podia detalhar um pouquinho? Nós apresentamos esse projeto, também é lei hoje, no sentido de incentivar a realização de eventos ali no entorno da Rua Chile, que é uma área central ali da Ribeira, perto do Porto de Natal, uma área extremamente rica culturalmente, que hoje infelizmente está muito deteriorada e precisa que o poder público, através de iniciativas culturais, o projeto também permite e autoriza incentivos fiscais para que de fato aquele local, que é o bairro da Ribeira, um bairro extremamente rico historicamente, culturalmente, seja valorizado pelo poder público e pela nossa população, que tem de andar junto na iniciativa privada e poder público. É exatamente isso que prevê o projeto. Certo. Então vamos ainda focalizar outro projeto de lei de sua iniciativa, que foi em relação ao lixo, que é um lixo difícil de ser degradável, ou seja, um lixo que se usa com telefonia celular. Você teve também um projeto de lei de sua iniciativa que também já está sendo executado. Como é isso? Já é lei, aliás, foi aprovado há pouco tempo, está no prazo ainda de apreciação do Executivo para sanção ou veto, não sei se vai ser vetado ou sancionado, mas o fato é que ele prevê que o município divulgue e promova iniciativas de divulgação para as pessoas, campanhas educativas no sentido de informar as pessoas como se deve dar o correto descarte de lixo, de lixo de difícil decomposição. É a questão mesmo que você mencionou, eletrônicos, plásticos, que no meio ambiente levam centenas e centenas de anos, muitas vezes, para a decomposição. Isso traz como consequência problemas gravíssimos no nosso meio ambiente, e essa é uma questão que nós temos de educar as pessoas, porque a população tem de fazer a sua parte, no sentido de descartar corretamente o seu lixo urbano, sobretudo esses que são mais nocivos ao meio ambiente.
e sobre a relação, ainda sobre um projeto seu, sobre um sítio gastronômico que vocês também, de sua iniciativa, para finalizar. Não, o gastronômico também é ligado a essa questão da Ribeira, é ligado a esse polo, né, que deverá ser criado na Rua Chile, que deverá compreender também um polo gastronômico no sentido de nós valorizarmos o bairro da Ribeira, que não pode ficar esquecido, porque ali tem uma vida cultural e histórica muito rica. Olha, Felipe, o tempo nosso se esgotou. Nós vamos convidá-lo, você aqui, em outros programas. Temos muitas questões da lei orgânica do município que precisa ser novamente readequada. Afinal de contas, a nossa Constituição hoje tem mais de 95 emendas e isso reflete nos textos de lei, ou seja, pela simetria, pelo princípio da simetria. Precisamos conversar isso, o plano de saneamento do município e outras coisas que afetam principalmente a Comissão de Justiça e Redação Final e de Legalidade. Então, muito obrigado. Passo o microfone para você fazer também a sua despedida com o nosso telespectador. Eu é que agradeço, Evandro, o convite. Estou à disposição para retornar. Ainda temos muito, né, o que comentar sobre nossas iniciativas, sobre as questões, né, de interesse da população de Natal e também no seu entorno. Foi um prazer esse nosso diálogo. Estou à disposição e estamos, como sempre digo, né, buscando dia a dia bem representar a população. Afinal de contas, foi para isso que nós fomos eleitos. Muito bem, então muito obrigado, Felipe, e a você, telespectador. Até um novo programa.